Oi pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. Quando os ingleses tomaram a cidade de Benin em 1897, encontraram cadáveres de pessoas sacrificadas espalhadas pela cidade. Benin havia sido uma cidade poderosa, dirigida para a expansão territorial pela guerra. Mas o comércio e a agricultura gradualmente foram sendo desprezados e finalmente entraram em colapso com a escravidão promovida pela Europa, encerrando 4 séculos de grandeza nesse território da África. Durante a crise final, o rei de Benin ordenou mais e mais sacrifícios humanos para que a crise se revertesse, mas a desintegração não pôde ser evitada. Com a decadência, ocorreu a ocupação inglesa e os colonizadores encontraram um estilo de bronze parecido ao das esculturas em madeira iorubá, com uma técnica igual à do melhor bronze europeu. Qual foi a origem dessa arte magnífica? Antes da decadência do domínio iorubá de Ilé-Ifé, no século XV, do qual eu falei em outro programa no meu canal, suas tradições escultórias se difundiram para áreas vizinhas, como por exemplo para Benin, a qual era habitada por uma população de língua Edo, governada por um rei divino, o Obá. É a região abaixo do Saara mais conhecida histórica e artisticamente, a ponto de podermos teorizar períodos da evolução das cabeças de metal produzidas em Benin. O primeiro período, o período formativo, que vai aproximadamente de 1400 a 1500 de nossa era, parece ser aquele ao qual pertencem cabeças pequenas, naturalistas, de espessura fina, acabamento perfeito e muito influenciadas por Ilé-Ifé. No período intermediário, que vai aproximadamente de 1550 a 1700, elas se tornam mais estilizadas. E no período tardio dessa tradição, que vai de aproximadamente 1700 a 1897, elas se apresentam ainda mais estilizadas e maiores, talvez refletindo a riqueza acumulada pelos reis com o comércio antes do colapso total dessa região. Benin era uma cidade-estado governada por um monarca absolutista. Os conselheiros tratavam dos assuntos práticos do governo em nome do rei, cujo tempo era ocupado por cerimônias rituais e esposas. Afinal, o rei representava todos os deuses de Benin e ele mesmo era divino. Os que negassem essa crença eram executados. Os artistas que trabalharam para a primeira dinastia de reis antes do século XIII devem ter criado cabeças de terracota, provavelmente similares às de seus contemporâneos na área iorubá de Ilé-Ifé, que se tornaram modelos para obras posteriores, mas que não sobreviveram ao tempo. Seja como for, o fato é que por volta de 1300 de nossa era, o rei Oguola solicitou ao rei de Ilé-Ifé para lhe enviar um perito em fundição metálica. Este artesão que foi enviado, Iguneromon, ainda é reverenciado pelos membros da Corporação de Trabalhos em Metal que leva seu nome. Os membros da corporação foram designados para criar importantes objetos rituais para os altares da realeza. O metal, obviamente devido à sua durabilidade, foi considerado o melhor material para as imagens dos personagens da realeza, substituindo terracota. Por outro lado, mesmo os líderes da corporação tinham de se contentar com cabeças de terracota ou madeira
para os seus altares familiares, afinal de contas, eles não eram reis. O bronze era apenas para a realeza. Quando o rei morria, seu sucessor designava artistas para criarem imagens dele e da sua família para um novo altar, mantendo assim a veneração de ancestrais falecidos que supostamente continuavam tendo poder em Benim, mesmo depois de mortos. Além das excelentes figuras executadas em metal, feitas para o palácio do rei, os artistas também criaram placas de bronze para decorar as colunas do pátio palaciano. Elas são um registro fascinante que retrata um período de 140 anos de Benim, representando inclusive os exploradores portugueses que chegaram a Benim no século XVI. Algumas placas representam o rei, chefes e guardas. Outras, caçadores de elite, comerciantes, festas em Benim e assim por diante. Aliás, as festividades ocorriam mensalmente com música, dança, jogos e até mesmo sacrifícios humanos que incluíam escravos e criminosos. Os altares continuam até hoje sendo importantes para o povo de língua Edo, que acredita que Olokun, o dono do oceano, pode aumentar a riqueza e o número de filhos do devoto que pede as suas bênçãos. Eles são, sem dúvida, um dos exemplos magistrais da arte africana. Espero que tenham gostado. O link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.